Mas o software ele é muito bom, mas o negócio é praticar. Praticar, Hum. praticar e É, praticar. todo software novo que a gente entra é assim, né, cara? A E não vou dificuldade te de se falar para acostumar. você, acho que ninguém sabe 100% dele, porque cada empresa pede uma coisa, então vão colocando, entendeu? É. Pô, eu gostei do sistema dele. Sabe que o pessoal que era acostumado com o TG, cara, vai gostar da interface dele. Ele é o que deveria ter sido a evolução do TG. Eu também penso. É, Eu sou dessa época, né? é, Não sei se foi para mim, por isso que foi um facilitador para mim poder pegar ele, entendeu? é. Eu acho que se a Bentley tivesse copiado a estrutura desse software para poder lançar o Bentley Topográfico, ela tinha feito mais sucesso. Mas eu acho que os caras não deviam nem ter vendido, É. Eu ouvi entendeu? dizer que Porque, é o seguinte, porque, essas vendas estão querendo esmagar a concorrência, né? Eu ouvi dizer que a Autodesk comprou o Carson, né? Não sei se é verdade. parece, né? Então O tá Carson, o virando Carson, meio, o Carson tinha potencial para bater de frente, somente na parte de drone, né? tá virando meio que um monopólio aí. É, E aí os caras ficam brigando, que Dynamo, que não, eu não tenho nada contra, mas eu acho que eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que projetar e o cara tá na minha goela aqui, eu entrego e faz é, isso. Imagina aí, eu fico atrás de Dynamo. Isso aqui eu não tenho nada contra não, mas é aquilo, né? é, É o que nem um cara veio para mim e falou assim: eu quero aprender, mas eu quero aprender para poder programar. Eu falei, mas o que que você precisa? é, Aí eu não, é que eu vejo um cara que programa ele, mas o cara pertence à empresa, entendeu? é, Que nem eu cheguei pros caras e falei, olha, eu quero um menu, porque tem como eu fazer gabião aqui, tá? Aí eu falei pros caras, não, eu quero uma coisa mais simples, onde eu clico 3 vezes e me sai o gabião pronto. ué. Aí os caras falaram, sério? Eu falei, sim. Aí os caras estão lá batendo cabeça, eu não quero nem saber. E eu não quero saber se. Então, uma das maiores queixas de quem trabalha com Civil 3D, que vem de outras linhas, é a quantidade de menu de ferramenta e 500 funções para você chegar no mesmo resultado. Isso atrapalha, porque a maior parte do pessoal vem lá do TG, que é um menu compacto, é um menu que tem DSO, alinhamento vertical, caderneta, pronto. E ali você faz acontecer, né? Aí você chega no Civil 3D, alignment, corridor, sample line, server. Então você vai 500 lugares para poder fazer o negócio acontecer. O que me deixou assim que eu parei de trabalhar com Civil 3D foi mais por causa da. Você começa a mexer muito com nuvem de pontos É. e você, que nem eu mexo muito com estrada, e aí os Uhum. caras querem medição por semana. É. Então você vai lá, faz o voo, tal, não sei o quê, e aí você perde o final de semana só processando os dados no civil. É. Então deixa aqui eu compartilhar minha tela aqui contigo. Compartilhei, não? Aham, que puxou. Tô movendo ainda. Eu Isso. sinceramente, eu não. Esse Zoom aqui eu tô meio ainda aprendendo, tá? Uhum. Bom, então vamos lá. Tá? Então aqui é aquilo que eu falei para você. Eu já fiz a. Uhum. Tá? Se eu dar um zoom aí, tá?
como eu coloco esse menu para baixo aqui. Pera aí, aqui, é, tá? Tá, eu vou aqui. É que se você tivesse só trabalhado com a cartografia para gerar essas curvas de língua, não ia ter tanto peso assim. Ia ser mínimo. Uhum. Tá, eu vou desativar aqui. Eu vou deixar só a primeira aqui. O fatiamento você fez como se fosse uma ferramenta do platô ali, não. Qual o fatiamento? Essas linhas aqui? Você fez aquele fatiamento para nós do grade lá, sabe? Você mandou Ah, lá para tá. Carol. Aquilo lá eu vou Ah, precisar tá. reprisar também, entendeu? Também a preocupação Mas, hoje, por exemplo, o grade, para que que eu quero aprender a fazer o grade? Para fazer, por exemplo, hoje no Civil 3D, eu vou gerar um filtro de areia. O que que eu tenho? Filtro de areia nada mais é do que o recorte do primitivo numa espessura de 30 centímetros. Então, para evitar contaminação. Depois do hum, filtro de areia, daí no pé, eu tenho um reforço sanduíche, que é brita 0, brita 3, areia, brita 0, brita 3, enrocamento e filtro de areia em hum. cima. Então, ele forma um sanduíche. Então, sei lá no Civil 3D eu consigo projetar. Pesado, mas consigo. Então, aí depois disso, então eu tenho aqui uma nova superfície que é um primitivo, que ela passa por cima do filtro de areia superior, onde é a parte do reforço, e sobre o filtro de areia primário no restante da área. Então, ou seja, é como se eu pegasse ali o primitivo e fosse subindo camada de 30 centímetros Não, até chegar. mas é mais fácil você ir fazendo com isso com o perímetro, não? Mas lá no civil, por Entendeu? exemplo, aí tem o seguinte: o perímetro ele é quase uma amostra, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho perímetro, mas eu tenho irregularidades no meio. E no real mesmo que vai funcionar, eles não vão regularizar, né? Eles vão pegar aquele interior e eles vão subir as camadas a partir do que tiver no interior. Uhum. Então, por exemplo, se eu É. pego só o perímetro, aí eu, para gerar Não, mas sim, sim, termina. por exemplo, lá no Civil 3D tem, porque tem duas formas. Se eu pego o perímetro e gero uma superfície nova, ele vai pegar as cotas do bordo e vai encontrar o triângulo com as do outro, entendeu? Ele vai fazer como se fosse uma superfície de regularização. Então, isso Certo. eu não posso fazer porque eu perco o volume do meio. Então, o que que eu tenho que Uhum. fazer lá no Civil 3D? Fazer um recorte da superfície, essa superfície vai carregar todas as irregularidades do sobrevoo, né? Que seria mais ou menos como peguei lá o regrade, do jeito que está, e vai jogar 30 centímetros de areia. Vai ter lugar que vai estar mais alto, mais baixo, mas vai ser o que está no terreno. Aí, Uhum. esse 30 centímetros vai ser o meu novo primitivo. Aí, desse primitivo é que eu vou subir para a superfície do projeto, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, então vamos supor, ó, aqui está bem claro, ó, recortei aqui a área 4 toda. Essa área 4 toda, ela vai ter uma camada de 30 centímetros de areia. Nesse caso, nesse aqui não vai ter, mas é como se fosse ter lá no meu DIC 3, tá? 30 centímetros de areia, para evitar contaminação. Em cima desse 30 centímetros de areia é que eu vou fazer ou começar a compactar camadas de 30 em 30 centímetros até ela atingir a cota de projeto, Uhum. entendeu? E Então daí eu vou você ter, tem. é, Então, nesse caso aí, aqui para fatiar aqui é muito simples, tá? Tá? Eu não aham, fiz nada demais. Simplesmente eu vim aqui em obra linear, por isso que eu falei pra você que tem que ter um eixo, porque você vai estar trabalhando com obra linear, tá ok? tem que Então, criar um eu não alinhamento. faço, eu não gero nada nessa área. Eu não vou gerar nada. Simplesmente é o resultado que eu peço para ele, é que eu tenho um aterro de 100 metros, tá? E vou Uhum. dizer a ele que me fatie esse aterro a cada 30 centímetros.
Por isso que eu disse para você, entendeu? Você tem que ter uma cota final, ou senão eu posso até ver um jeito que eu sei que a gente pode resolver isso. Só vou te mostrar aqui, ó, que eu não fiz nada demais, ó. Eu só vim aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um eixo aqui, ó. Esse eixo é uma linha comum que você vai criar, É, eu tenho um eixo aqui, ó. como se fosse um alinhamento. Vamos supor que eu venho aqui, ó, planta, tá? Como eu te disse, os eixos, ele fica todo no arquivo só, tá? Eu posso ter 50 eixos, mas ele vai estar todos no onde está escrito eixos, tá? Aqui, então aqui Tá? eu posso ir Então, um, peraí, você vem em obra dois, linear, planta, três. Vem obra linear planta, tá? certo. Aí você cria o eixo. Aí, aí eu crio aqui meu eixo. Aqui eu vou salvar quantos eixos eu tiver na obra. Se eu tenho 100 eixos, eu vou salvar os 100 eixos aqui, Entendi. tá? Então vou aqui, eixo, tá? Uhum, Eixo um. Aí simplesmente eu vou, vamos supor que meu eixo está passando aqui e está passando aqui, tá? certo. Tá ok? Ok. E eu não sei se vai dar certo aqui, mas o que eu fiz para aqui lá foi isso. Eu peguei aqui e gerei uma saia de aterro aqui e uma plataforma do lado direito eu gerei uma plataforma e do lado esquerdo eu gerei uma saia. Simplesmente isso. Aí você vem aqui, ó, no corredor, tá? Você vem aqui, ó, listagem, tá? Simplesmente vem aqui em medições e falo para ele aqui, ó, área de camadas de aterro. E aí eu falo para ele aqui, ó, cota de referência. Quando eu fiz zero. Uhum, Espessor, aqui está escrito tongada, mas espessor de cada camada. Então, aqui está 50, coloquei 30, tá? E aqui eu coloco anadir, aqui se é a cada 10, se é a cada 20, se é a cada 5, entendeu? E gerar. Simplesmente eu fiz isso. E ele já automaticamente, ele já me deu, diga o que entendeu? que é? É 5. Aqui é a distância entre uma seção e outra. Ah, tá, entendi. Aquela semidistância Da da, Sample Line. Tá. isso, tá? Simplesmente faço isso, mas agora aqui nessa parte aqui de plataformas, eu acho que eu vou ter que fazer de outra forma, entendeu? Porque aqui eu não, a não Entendi. ser que eu, E a não deixa eu te ser que eu, perguntar, daí essa divisão é uma divisão real, não é só uma ipsometria, no caso, por exemplo, eu tenho blocos a cada 30 centímetros. isso é a divisão real, você viu que eu te mandei, é a divisão Entendi, real, beleza. ele gera talude, gera tudo. Só que eu tenho um aterro aqui de 100 metros de altura, entendeu? Então ele começa a me dividir esse aterro. É que Entendi. nesse caso aqui é um platô, então eu preciso ver Cara, como eu vou é uma, fazer isso com o platô, é uma ferramenta pensada mesmo para esse tipo de situação. Que legal, velho. entendeu? Eu só tenho que ver porque ainda não me liberaram, mas saiu o módulo renovaram esse módulo de modelagem de superfície e colocaram muito mais ferramenta. Então eu não pedi ainda, porque eu ainda estou meio enrolado aqui com os temas. Uhum, Mas eu acho que vou ter que pedir por causa de você aí, que você está usando bastante, para uhum, ver se já colocaram esse tema de fatiar em plataforma, entendi, entendeu? entendi. Por exemplo, ó, lá no Civil 3D eu tenho uma ferramenta que é assim. Como é que eu faço hoje para gerar esse filtro de areia? Eu recorto a superfície, né? Então eu faço isso que a gente fez, tá? Ele vai gerar aquela área ali para mim. E aí eu tenho uma ferramenta que chama Datum lá. Então eu seleciono a Hum, superfície, crio uma cópia dela lá, e digo para ele, olha, move essa cópia para mim em 30 centímetros no eixo Z. Aí certo. ele move ela. Aí nisso eu Uhum, já tenho duas superfícies de referência para criar um sólido entre elas. Resolve o meu problema. Ou para calcular o volume entre elas.
E aí essa superfície que eu movi 30 centímetros acima, ela passa a ser o meu novo primitivo, que é de quem eu vou ter o volume para a superfície de projeto. Ele tem Uhum. alguma coisa semelhante a isso? Ou eu teria que, por exemplo, projetar um platô embaixo, tal? Isso Não, aqui. não, não, não. Tem. É que eu preciso só ver esse detalhe aí. Só que ele Uhum. tem também a cópia de superfície. Eu posso criar, copiar uma superfície, Top. entendeu? Eu lembro que lá no topográfico eu fazia isso pela seção. Eu tinha lá a cópia da superfície na seção, pegava as seções inteiras, jogava para cima, eu tinha volumetria, eu conseguia Que extrair nem- os pontos e gerar, então interpolar. Eu sei que aqui, ó, aqui eu consigo subir, Ah, legal. inclinar, entendeu? Aqui eu posso subir, incliná-la ou mover, E você ou está dentro da girar. terraplanagem. Entendi. Eu estou dentro da terraplanagem, entendeu? E essa Aí eu terraplanagem, posso, ela aí eu posso funciona falar tanto para para eu criar ele, um platô novo, ou você pode pegar uma superfície de referência. isso, eu posso falar para ele de um a um, que é de vértice a vértice, ou tudo de uma vez, ou um grupo, né? Se eu tenho várias superfícies e eu quero mover tudo, que nem refinaria, né? Você tem plataformas remontadas uma em cima da outra, sabe? Uhum, uhum, Aí se você quer subir elas todas, porque teve um erro lá na topografia, algo assim, então aí uhum, você sobe aqui por grupo. Mas amanhã uhum, é, eu converso com o cara que, tipo, tem um especialista para cada coisa. E eu juntei um pouco de tudo, mas também uhum. não, minha cabeça não dá para tanto. Ah, legal. Mas o que eu foquei mesmo foi em estradas e ferrovias, tá? Mas Uhum. tem o cara que é especialista em plataformas, amanhã eu pergunto para ele, tá ok? Sem problema Top, nenhum. top. Aí só explica para ele direitinho que no meu caso eu tenho a superfície mesmo e eu quero subir dela porque daí é dela que eles vão partir a regularidade, entendeu? Não, eu Isso. acho que não vai ter. Tipo assim, você quer vir, subir e escalonar ela. Tipo, ela vai diminuindo, Exatamente. vai funilando, vai como se É, fosse um nesse dominó. caso nosso, como está dividido nessas praças, elas vai poder ser como se fosse caixão. Essa praça aqui é mais um referencial para o AWP, CWP, entendeu? Então é como se eu pegasse e recortasse essa praçona toda. Essa aqui é uma praça de trabalho que vai ter um código só dentro do BIM. Então, dentro dela, eu preciso fazer essas subidas de camada Mas só que a subida é irregular assim também, né? Ou não? e irregular, exato. Tem que É ser, do porque jeito que senão tá eu aqui. não fecha. Eu já estou tendo problema de fechar a volumetria, e como o Civil 3D está muito pesado, eu não consigo avaliar em 3D para ver se eu tenho buraco, igual apareceu. Aqui é mais fácil ver o buraco. Apareceu o buraco ali na triangulação, eu já consigo retriangular, já consigo interpolar. Lá no Civil 3D, esses buracos ficam meio invisíveis. Por mais que. Por quê? Porque não, eu não que ele não mostre, mas é que eu não consigo ver em 3D com essa dimensão. Tá certo. Você não precisa estar me desculpando de Civil 3D, não. Eu gosto de Civil 3D também, mas É, felizmente eu não tenho uma super máquina, não tenho dinheiro para comprar uma super máquina, é, então, tipo assim, eu uso Civil, uso muito pouco, mas eu uso. é. Já tô até esquecendo até algumas É, coisas. eu acho assim, ele é um software de Mas é baita aquilo. potencial, mas só que peca nessas grandes áreas e para sobrevoo de drone, não tem Mas só como. que agora, tipo assim, no meu caso, que nem me chamaram aí para 100 quilômetros de vias. Então, quer dizer, eu faço no Istran, que além de eu gastar 2 dias, eu faço no arquivo só, no meu computador, não precisa alugar nem nada, entendeu? Então, quer É, dizer, aí tudo depende das condições que você vai trabalhar, verdade. entendeu? Aqui, ó, eu não vou mexer em nada, não, vou deixar assim mesmo, só para nós dar uma É olhada. só fazer o teste mesmo. A ferramenta de platô é bem intuitiva também. Não, eu vou te falar para você, eu sou. Sou 4.
Ô, Elton, mas eu tenho quase certeza que você está me falando é por aqui, ó, por níveis, tá? Mas amanhã Ah, sim. eu tiro Uhum. tá? Aqui também você pode compensar, tá vendo? Ah, sim, as compensações lá do Vou fazer uma regulamento. compensação Assim. aqui para ficar um pouco mais, tá? Eita, será que travou? Tá, contando, contando, contando. Ah, é por causa do talude que é pequeno. Ele meio que fica no loop para buscar o campo, né? Já aconteceu isso comigo esse É, dia também. o talude tá a 25 centímetros. Ah, entendi. Ah, tá. Deve estar fazendo até chegar. Você, assim, até... Pronto. Então, aqui eu tenho, tá? Já tá salvo. Então, o talude aí ficou pequeno. Então, eu vou no cubinho azul, clico aqui na minha árvore BIM, em cartografia, TTP. É, não foi carregado ainda, tá? Então, vou controle de MDT. Isso aqui já gerou aqui, ó. Gerou superfície 2. Onde está a superfície 2? Superfície 1. Você vê que o meu já está um pouco lento, né? Uhum. É por causa do XML, né? Que fica pesado. É,
Não, legal, cara. Aí é só a explanação, tá? Uhum. Vou só trocar. Aí, vou ativar aqui. Tá vendo aí? Então aí tá dando um cortezinho, tá vendo? Entendi. Então essa aqui seria a minha explanação. Aí eu posso simplesmente vir nela e exportar, tá? Uhum. Aqui, criar um menuzinho aqui. Aí, Top, meu amigo. Eu já atualizei esse trampo. Onde é que eu atualizo para mudar a linguagem, então, que... quando você vai atualizar, você dá seguinte, aí depois vai ter lá português BD, PT, né? PT, Ah, de tá. partir, e depois português BR. Aí você escolhe BR, Ah, entendeu? tá. Entendi. Na próxima vez que eu atualizar, eu já trago português pro Brasil. É, Meu irmão, tá. eu nem sei o que tinha Então, acontecido, velho. O dono da então manhã eu já está tá, aqui comigo aqui, eu vou descansar, né? Que senão... Mas já ajudou pra caramba, velho. Puta que tá. pariu. Mas amanhã eu vejo se tem, mas tenho certeza que é lá na parte de nivelação, Não, tá? tranquilo. Agradeço demais. Bom descanso aí, meu irmão. Falou. Obrigado por Até tudo aí, amanhã. viu? Tchau, Nada, tchau. tchau, tchau.